Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Quero lembrar que este canal é 100% ateísta, tá pessoal? Deixar meu grande abraço aos amigos ateus, céticos, agnósticos e também aos livres pensadores. E claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar neste vídeo a respeito da ilusão dos cristãos. Qual é a ilusão dos cristãos? O cristão, quando pequeno, é ensinado a ele que existe Papai Noel e Papai do Céu, E aí ele cresce, quando chega a um certo ponto da vida, ele descobre que o Papai Noel é uma grande farsa, É uma grande mentira, uma grande jogada comercial, Mas continua acreditando no Papai do Céu, O Papai do Céu castiga e tal, até porque é imposto um medo, na criança desde pequeno, A ameaça, Que eu acho um absurdo, Os cristãos, eles treinam seus filhos, desde pequenininho no dogma religioso, ameaçando, Sim, ameaçando, pressão psicológica, Papai do Céu castiga se você fizer isso, não é verdade? Então ele cresce com aquela ilusão, E com aquele medo de que Papai do Céu é bom se você fizer o que é certo, e também Papai do Céu te castiga, se você não fizer o que ele quer. E assim o cristão cresce, passa toda a sua vida acreditando nisso, nessa ilusão, passa isso para seus filhos, para seus netos, sucessivamente. Não é tanto que o cristianismo está aí com 2000 e poucos anos, O Jesus prometeu voltar, E eles estão esperando até hoje, Ninguém sabe se o jumentinho dele quebrou em algum planeta por aí, na galáxia aí, e ele está atrasado por isso, Mas nós ateus sabemos como tudo isso foi criado, A grande verdade é que nós ateus sabemos muito mais do que os cristãos sobre o próprio livro que eles arrogam ser a inerrante palavra de Deus. Olha só, eles dizem que o livro deles, a Bíblia, o livro Bíblia, é a inerrante palavra de Deus. Quando que nós sabemos que se tivesse apenas um erro, uma contradição, já deixaria de ser divina. Não é divina, até porque foram homens primitivos da Idade do Bronze que a escreveu, Lá no Pentateuco, saindo lá do Abraão, Que a família toda do Abraão era politeísta, Acreditava em vários deuses. Então ele vai, cria ali o Javé, o Yavé, O Elohim, e dali, a partir dali, com Moisés, Aí cria-se um monoteísmo. Quando chega lá no Constantino, que era ateu, lembrando, Constantino sempre foi ateu e morreu ateu, A questão do Constantino criar o cristianismo é que o Império Romano se expandiu demais. Era muito grande o Império Romano. É tanto que havia uma tetrarquia, ou seja, 4 imperadores para governar o império. Tão grande era a sua imensidão, as conquistas romanas, em dominar as outras terras, que existiam outros deuses e outras religiões. Aí é que estava o problema de Constantino. Então Constantino criou o cristianismo por uma jogada política, Ele plagiou o mito de Jesus lá do Egito, de Horus, Pegou histórias dos deuses como Horus, Mitra, da religião mitraica dos persas, que tem muita coisa no cristianismo da religião mitraica, que era a maior na época, juntamente com o cristianismo quando foi criada, E também da Dionísio, Tamuz e tantos outros deuses. Ali o Constantino, lá nos concílios, foram vários concílios, mas os principais, o de Nicéia, porque no de Nicéia, onde foi definida a divindade do Cristo, como sendo de origem divina, o Cristo sendo de origem divina, por maioria de votos, 300 votos, tá? 300 votos de 300 bispos. Inclusive teve votos contra também, Porém, a corrente do bispoário, tá? Foi contra a divindade de Jesus. Mas ali o imperador, quando quis, unificar o Império Romano, que estava se rachando ao meio devido às grandes diferenças de crenças, Então ele cria um monoteísmo também no cristianismo, Que já vem de lá, do Deus abraâmico, Do Deus de Abraão. Aí o Constantino, o que é que ele faz? Ele traz para dentro do cristianismo todas essas outras religiões, Na marra, tá? Porque aqueles que não quisessem vir, seriam considerados pagãos, ou seja, tinha que ou pagar tributo, pagar mesmo, sabe, para não ser morto, Porque os templos de outras religiões eram tomados e lá era colocado agora um sacerdote cristão, Aquele sacerdote antes de outra religião ou se tornava cristão ou morria, ou tinha que ser pagão, tinha que pagar, daí o termo pagão quando a pessoa não é batizada hoje no cristianismo, tá pessoal? Só para explicar isso. Então o cristão vem com essa ilusão de que tudo aquilo é sagrado, daquelas besteiras todas que existem dentro do livro Bíblia, tudo é real,
aquelas besteiras outras como nós ateus sabemos, né? O cristão passa batido, né? Por exemplo, o cristão não sabe, né? Dentro da Bíblia existe muita fantasia, alegoria, erros, absurdos científicos, muita intolerância, tá? Milhares de contradições, né? Um livro que, né, supostamente na historinha deles foi inspirado pelo espírito pombo, né? Que ali caga uma coisa na cabeça de um escriba e outra coisa na cabeça de outro, sabe? E aí há muitas divergências dentro da própria Bíblia, né? Muitas, milhares, sabe? Mas, continuando, a Bíblia contém incesto, pedofilia, estupro, homicídio. Você que não sabe, cristão. Misoginia, racismo, xenofobia, muita mentira e muita barbaridade. O Deus cristão é a cara do povo que o criou. Bárbaro, que invadia terras de outros, né, de outros povos, amando desse Deus, dizendo que ser terra prometida, né? E invadia e chegava lá, matava, né, roubava, saqueava, levava as crianças de menos de 10 anos para serem estupradas e usadas pelos soldados, sabe? Era assim, o cristianismo era assim. Lá no começo, na religião hebraica, e também com o cristianismo, nas cruzadas, os papas mandavam eles invadirem as cidades, e aqueles que não aceitassem o cristianismo, morria, sim. Isso era nas cruzadas, sim. Acontecia, sim. Essa é a história do cristianismo. É uma história de homicídios, genocídios, tortura, exploração de credibilidade, violação de direitos humanos, envolvimento com o holocausto, associação com a máfia, falsidade ideológica, perseguição, inquisição, né? Onde pessoas eram empaladas, né? Eram mortas à espada, mulheres eram arrancadas do ventre, sabe? Tudo isso para obrigar as pessoas a aceitarem o cristianismo, né? Esse é o cristianismo. E o cristão não sabe, né? O cristão acredita em toda a besteira que tem na Bíblia. O cristão acredita, por exemplo, que cobra fala, né? Machado voa, peixe engole gente, árvore fala, homem ressuscita, águia fala, jumentinha fala, né? A jumenta de Balaão, dragão, existe dragão de 7 cabeças, unicórnio na Bíblia, né? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre a água, né? Também a Bíblia diz que coelho é ruminante, morcego é ave e que tem uma virgem, né? Que muito embora a Bíblia condene, né, a relação entre mulher ou homem com animais, né? Mas a santa da Bíblia, né? A mãe de Deus, né? Transou com um pombo para nascer o próprio Deus, que seria o pai dela. Então ela deu cria do próprio pai, né? O filhote de pombo, o popstar mito Jesus Cristo, que nunca existiu. Na realidade, os cristãos, né, vão passar toda a sua vida esperando ele voltar, sabe? Esse ser imaginário, e jamais voltará. Jamais voltará por uma simples razão. Ele não foi para lugar nenhum. Ele é uma criação do Constantino. Ele é plágio, ele jamais existiu. Essa é a grande realidade. Mas voltando aqui à fantasia dos cristãos, vamos entrar dentro da Bíblia agora. Eu costumo dizer que para falar com louco tem que entrar no hospício. Então eu vou entrar dentro do hospício Bíblia e vou desafiar a sua fé, cristão. Principalmente você, pastor, padre, né? Veja só o que está escrito aqui em João capítulo 14, versículo 2. E você tem que cumprir, porque está escrito, não é verdade? Hein, pastor? Em verdade, em verdade, em verdade, em verdade, então é verdade, vos digo, asseguro que aquele que em mim crê, fará também obras que eu faço e outras ainda maiores que eu faço, pois eu vou para o Pai. Então, ele afirma aqui em João capítulo 14, versículo 2, que tudo aquilo que ele fez, quando supostamente existiu, tá? Ele só existiu na realidade dentro das páginas da Bíblia, tá, pessoal? Né? Fora da Bíblia ele não existe na história. Ele existe dentro da Bíblia, né, o livro de Harry Potter, e nos castelos de Harry Potter, que são as igrejas e os templos, tá? Só fantasiando, isso aqui é tudo fantasia, tá? Então o que acontece? Porque o pastor, o padre, só cura dentro da igreja, principalmente os evangélicos, sabe? A gente vê cura mirabolante dentro das igrejas, prometendo cura ao povo. Daí quando não acontece, apesar da pessoa pagar o dízimo, né? O dízimo que nunca foi dinheiro, né? O dízimo era para a tribo de Levi lá. Ah, como dizem Malaquias, o Malaquias estava reclamando dos sacerdotes que estavam roubando o dízimo, que eram alimentos para dar para os pobres, a viúva e o necessitado. Né? Isso era levado, recolhido da plantação, né? E era distribuído para as pessoas, pobre, viúva e necessitado das tribos de Levi. Né? E outra, né? Até podia vender e levar o dinheiro, e a pessoa podia até comer, comprar comida, bebida forte. Né? Até bebida forte podia sim, mas isso para o povo de lá de Israel, para as tribos de Levi, aquele povo de lá, e era alimentos, tá, pessoal? Para deixar esclarecido, hoje eles aqui pegam o dízimo da pessoa, pegam ofertas,
e quando a pessoa chega lá, jurando que esse ser imaginário existe, na ilusão, né? Ajoelhada lá, né? Acho que quem pediu para se ajoelhar foi quem? Justamente o diabo lá ao mito de Jesus, né? Mas tá lá a pessoa pedindo lá, e quando a cura não acontece, ele culpa quem? O pastor culpa quem? Acusa a pessoa de ter pouca fé. Então eu desafio a sua fé também, pastor. Padre, pastor, eu desafio a sua fé. Faça o que está aqui em João capítulo 14, versículo 2, porque o Senhor se diz ser homem de Deus, né? Muitos dizem, né, ser servos de Deus, escravos de Deus, né? E serem profetas de Deus, serem assim com Deus, né? Até tem um que diz que é vice-Deus. Então, você tem que sair de dentro do templo, né? E engraçado que essas pessoas dizem curar as pessoas dentro da igreja, porém usam óculos, né? No entanto, o mito Jesus teria curado cego, né? Levantou aleijado, leproso, sabe? Mas nada disso acontece fora das igrejas. Não é interessante? Por isso que eu digo, é ilusão, meu amigo. Tá aí, eu nunca vi um pastor curar um cego, sabe? Levantar um aleijado, sabe? Ir no hospital de câncer e curar um doente terminal. Nunca vi, sabe? Essas curas mirabolantes só acontecem dentro da igreja, sabe? E mesmo porque, às vezes, até a pessoa consegue a cura, mas por quê? Porque recorreu à medicina, né? Mesmo porque, se recorrer à igreja, né, é capaz da casa do pai estar fechada, né? Então ele recorre para quem? Para o hospital, porque está sempre aberto, de portas abertas para receber. Os homens, né, a ciência, essa é a verdade. A ilusão dos cristãos, veja só isso aqui em Marcos capítulo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui eu vou levantar outra questão, que é a questão do livre-arbítrio, né? Aqui ele diz, quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Então onde está o livre-arbítrio aí? O livre-arbítrio, para primeira de conversa, nunca existiu. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é livre-arbítrio. Aqui Deus dá duas opções à pessoa, né? O Deus bíblico e imaginário, dá duas opções. Ou você acredita em mim, ou eu te jogo no inferno, que eu criei um inimigo para mim mesmo e fiz um inferno para ele trabalhar para mim, para caso você não me adorar, eu jogar você lá. Então, onde está o livre-arbítrio aí? Seria como uma pessoa, né, que dentro de um bairro abre dois mercadinhos. Um ele toma conta e o outro ele bota um pau mandado para tomar conta para ele. Certo? Então, o mercadinho dele é o principal. Você vem comprar no mercadinho dele, a mercadoria você não gosta, está caro, então você vai comprar no outro que também pertence a ele. Só que por isso, por não ter comprado no dele, você vai pagar mais caro, porque também pertence a ele. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio seria se tivesse vários mercadinhos e a pessoa tivesse a opção, a escolha de escolher comprar em qualquer um deles. Tá? Ou até de nem comprar, sabe? Ou em comprar em outro lugar. Isso sim seria livre-arbítrio. Você está entendendo? É como o bandido que põe um revólver na cabeça da pessoa para assaltar e diz, olha, passa a carteira, né, ou morre. Qual o livre-arbítrio da vítima? Não tem escolha, né? Ou entrega a carteira ou morre. Agora, o bandido tem sim o livre-arbítrio de querer lhe matar ou não. Ele pode pegar até tua carteira e ainda ter a vontade de te matar e te matar. Ele sim tem livre-arbítrio. Então, só para explicar isso aqui. Mas continuando, e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios falando e falarão novas línguas. Você veja, né? Aquilo que eu falei, né? Os sinais, vamos ver aqui. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então esses são os sinais. É tudo aquilo que ele fez, né? Aqui o mito aqui, o mito de Jesus aqui, diz que aqueles que nele crê pegarão em serpentes, e beberão água mortífera, né? Veneno, e nada lhe acontecerá, né? E porão a mão em enfermos e os curarão. Será que o cristão tem coragem de fazer isso aqui? Pegar em serpentes e tomar veneno? O pior, sabe qual é o pior? Bem, a questão de curar enfermos só dentro da igreja, como eu já expliquei, né? Ninguém vê pastor aí nos hospitais de câncer, né, curando as pessoas, fazendo elas se levantarem realmente, de fato, no mundo real, porque isso aqui é muito fantasioso. Tá? Agora, será que eles têm coragem de pegar em serpente e beber veneno? Veja só mais. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Né? Amém. Né? Só explicando que a palavra amém, ela faz referência a dois deuses egípcios, né? É o Amon e Ra. Quando fizeram a junção desses dois deuses, Amon e Ra, então na transliteração
também é mais um plágio, né? Amém, né? Amém é uma saudação aos dois deuses egípcios. Mas aqui os apóstolos, eles saíram a pregar, né? Você vê que eles não tinham igreja, né? A verdade é que não tinham, né? Até o Paulo lá chega a dizer, né? Deus não habita em templos feitos por mão de homens, nem é servido por mão de homens, né? Deus dele lá. Então, isso aí é uma grande farsa, né? Essa questão do templo também, né? Os pastores gostam de alegar isso, né? Não, mas tem que ter o templo, o dinheiro que arrecada é para pagar isso, não sei o quê, para pagar aluguel do templo, para comprar isso, comprar aquilo, tudo falácia. Tu quer pregar de verdade, cara? Dá de graça o que de graça recebeste. Vai pra rua e faz como o mito, se tivesse existido, fez, porra. Tinha templo não, era no meio da rua, falava aqui, daqui a pouco roubava uma jumentinha e ia falar no outro canto, sabe? Era desse jeito, né? Seguimos aqui. Agora, você vê a ilusão cristã é tão louca que o pior é que eles fazem essa loucura. Porque uma grande parte deles é esperta, né? A maioria é esperta. Sabe que é tudo farsa porque estudou, né? A teologia, né? Que é uma grande sacanagem. Mas quando entra dentro desse sistema aqui, eles mesmo sabendo a verdade, eles não podem mais sair, já estão presos no aprisco, né? Então vamos seguir aqui. Olha só que eles são capazes de fazer mesmo, pessoal. Olha, pastor que usava cobras em cultos morre ao ser picado nos Estados Unidos em 2013. Olha só, então ele quis repetir o que o mito Jesus aqui disse em Marcos capítulo 16. Pegarão as serpentes e nada lhe acontecerão. Se beberem veneno, água mortífera, nada lhe acontecerá. Então ele, seguindo esse texto aqui, fazia essa loucura. Veja só. Jamie Cox recusou tratamento médico e morreu em casa no Kentucky. Em 2013, ele havia sido flagrado levando cobras para a sua igreja ilegalmente. Olha só, ele levava cobras para a igreja para mostrar aos fiéis que realmente o Deus bíblico falou e é verdade. A ilusão cristã leva à loucura. A gente vê pessoas rodopiando, comendo capim nas igrejas, tomando gasolina. Como a gente vê, basta você acessar a internet aí que você vê a loucura lá dentro do templo. Eles próprios filmam as loucuras que eles fazem. Você vê que é o ápice da loucura mesmo. Né? Quando eu digo que igreja é hospício de portas abertas, cara, templos é hospício de portas abertas, é porque cara. É só você observar. Qualquer psicólogo normal que não tenha medo de contestar a religião, ele vai ver que isso aí, o próprio Freud já dizia, né? É uma alucinação coletiva. É uma psicose coletiva. Vamos lá. Olha só mais loucura que os pastores fizeram. Ó. Crocodilo mata pastor durante batismo em lago. Isso em 2018, viu? Ano passado. Um crocodilo matou um pastor protestante que realizava o batismo de fiéis no lago Abaia, em Arbamite, Etiópia, né? Ali a África já está infestada do cristianismo, né? Principalmente protestante, viu? Veja só, pastor fez crentes tomarem veneno. Aqui já outro. Sim, quanto a essa do crocodilo aqui, o pastor... Poxa, o cara mora na África, né? Você sabe que a África é repleta de animais selvagens, né? Então ele entrou dentro do lago sabendo que era repleto de crocodilo, mas para provar a fé dele, para provar para o povo, botou o povo em risco também, né? E ali ele estava batizando o povo na água e foi agarrado por um crocodilo. O crocodilo arrastou ele para dentro da água, sabe? O matou, devorou, arrancou algumas partes dele, né? E o crocodilo não foi pego, viu? Arrastaram só o que sobrou dele depois, tá, pessoal? Veja mais um aqui. Pastor fez crentes tomarem veneno de rato para provar que estão acima da morte. 5 fiéis morreram. Veja só. Olha o que ele diz. Não precisamos proclamar a fé, porque somos crentes. A morte não tem poder sobre nós, afirmou o pastor Rigmonic de Sachsenhausen, África do Sul, em 2017. Quer dizer que ele afirmou aqui, baseado em quê nisso aqui? Baseado lá em Marcos capítulo 16, que diz que tomarás veneno e nada te acontecerá, e não morrerás, né? Marcos capítulo 16, versículo 18, pegarás em serpente e tomarás veneno, né? Então eles chegam ao ápice da loucura de querer cumprir o que está escrito numa ilusão, numa fantasia religiosa, que é o livro Bíblia, né? Então eles, para provar isso, eles cometem esses absurdos sim, e colocam os fiéis em risco sim, sabe? E os crentes não hesitam em fazer tudo que eles mandam não, cara. É só você observar os cultos por aí, né? Pelo contrário, ficam com raiva daqueles que criticam, né? Que dizem, olha, isso aí tá errado, tem coisa errada aí, sabe? Aí o crente, né? Alienado, né? Que diz que perdoa todo mundo, mas só ele odeia quando você discorda do Deus dele. Ele fica furioso, ele se mostra outra pessoa. Né? Aquele que anda com a Bíbliazinha debaixo do braço dizendo que ama todo mundo, né? Que Deus perdoa e tal, fale mal do Deus dele, né? Discorde dele. Né, do Deus dele, né, do mito Jesus, fale para ele
que ele está enganado numa verdadeira mentira, ele está embrenhado numa verdadeira, está num aprisco, numa prisão e não consegue sair, tá? Para você ver como ele fica irado. Virou outra pessoa, né? Na realidade, o cristão, né, eu costumo dizer, poucos deles fazem o bem por assim espontaneamente, né? Muitos deles fazem o bem porque esperam uma recompensa. A grande maioria faz o bem porque espera uma recompensa, sim. É tanto que tem até um ditado popular que diz: quem dá a Deus, quem dá aos pobres empresta a Deus, né? E por aí vai. Deus te deu em dobro, né? Essa baboseira toda. Quando o ateu faz alguma coisa para alguém, cara, pode ter certeza. É de coração, é humano. Porque nós não esperamos nada em troca. Nada. O contrário do cristão ou de qualquer religioso, que sempre está fazendo algo, mas olhando, será que Deus está me vendo? Olha, eu estou fazendo, viu, Deus? Depois tu me dá em troco. Estou esperando um reinozinho lá, ou qualquer coisa do tipo. Seja lá o que for. Mas a realidade é que são, na verdade, interesseiros. Sabe? Não fazem nada de coração mesmo, de humano para humano. Isso é o que eu penso. E quanto a você que diz que o seu Deus é bom, cristão, você não conhece a sua Bíblia, rapaz. Você não faz ideia da quantidade de atrocidade que tem dentro desse livro, rapaz. Vou te mostrar só alguns trechinhos para mostrar que teu Deus não é bom, nunca foi bom. Sabe? Olha os absurdos que ele é capaz de mandar, né? E ele próprio às vezes comete, né? Mas aí, como ele não se apresenta muito, né? Aí ele manda os pau mandados dele, né? Ou então, quando não manda o pau mandado, ele manda a própria natureza fazer, como foi no caso do dilúvio, né? Ele não se apresentou, foi ele que matou, mas não se apresentou, mandou águas para matar todos os seres vivos. Aí pega um velho carquete, junta uma porção de animal dentro de um barco, salva, né? E quando o velho sai do barco, aí ele faz um churrasco com os animais. Que absurdo. Só loucura. Jeremias capítulo 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, olha só. Você que é ovelha, viu? Preste bem atenção, eu não sou ovelha de porcaria nenhuma, né? Nem sou escravo, nem estou em aprisco nenhum. Mas você que é ovelha, olha só. Onde teu Deus te quer, senão no aprisco. Olha só. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A maldade, ele vai jogar a maldade em cima dos pastores, que afastou supostamente as ovelhas, né, do aprisco dele, né, da prisão do Deus bíblico. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos apriscos. As farei voltar aos apriscos, à prisão, sabe? É onde teu Deus quer, preso dentro da igreja, né? E frutificarão e se multiplicarão, né? Ou seja, se multiplicarão, darão frutos. O rebanho se multiplicará. Eu que não estou numa dessa, cara. Josué capítulo 16, 6. O Senhor disse a Josué, não tenha medo deles. Olha só que Deus maravilhoso. O Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. Né? A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Ou seja, aqui ele manda o Josué, né? Esse Josué era um pau mandado, um assassino sanguinário desgramado, né? Aí esse pessoal se baseava, rapaz, nessa história de Deus para justificar a maldade que faziam, né? Aí diz aqui, ó, o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos. A você cabe cortar os tendões do cavalo. Aí os próprios dos cavalos, né? Sofrer, né? Olha como que deu mal, né? Mandou cortar os tendões dos cavalos. O tendão, para quem não sabe, é ali na pata. Cortou, o animal não anda mais não, sabe? Que coisa. Isaías 13, capítulo 15, 16. Todo aquele que for capturado e os que se unirem a ele cairão à espada. Olha que Deus maravilhoso, que Deus bom, que Deus bondoso, de amor, que é o teu Deus da tua ilusão, cristã. Tá, cristão? Suas crianças serão despedaçadas diante dos seus olhos. As suas casas serão saqueadas e suas mulheres violentadas, estupradas. Esse Deus que você arroga ser maravilhoso, né, cristão? Que coisa! Cristão, repito para você. Você diz que o seu Deus é onisciente, que está onisciente, que sabe de todas as coisas, né?
Você diz que o seu Deus é onipresente, né? Que está em todos os lugares. E também diz que o seu Deus é onipotente, único de poder infinito. E eu venho aqui lhe dizer que você é um inocente se acredita nessa bobagem, nessa ilusão, nessa mentira toda. Tá, pessoal? Quero dizer mais uma coisa. Você que acredita nesse ser imaginário, saiba de uma coisa. Homens criam deuses, não deuses criam homens. Não é à toa que existem bilhões de deuses ao redor da Terra. Sabe? Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo.